Turma do 9º ano do Centro de Estudos Alfa e Ômega, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Geografia. Hoje é a nossa 6ª videoaula, onde iremos trabalhar a questão da Palestina no Oriente Médio, ou seja, os conflitos nesta região aqui entre árabes e judeus. Ok? Então, de posse do teu material didático, folheie lá ele para as páginas 396 e trabalharemos até a página 401. Ok? Então, página 396, vamos dar início agora nesse momento à nossa vídeo. Tá? Então, Palestina, situada aqui na região do Oriente Médio, concentrada em vários países. Durante a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, foi uma área dominada pelo Império Otomano. Esse Império Otomano, ele era o quê? Ele era representado hoje, aqui no caso, pela Turquia. A Turquia era esse Império Otomano, que controlava toda essa região. Como esse império ele foi derrotado durante a Primeira Guerra Mundial pelos ingleses, ou pela região denominada de Reino Unido, o Reino Unido passou, depois da Primeira Guerra Mundial, a tomar posse desse território aqui do Oriente Médio, principalmente da região da Palestina. E firmou acordos ali com uma pequena parcela de judeus e os povos árabes, que eram maioria, em que ia promover o quê? Ia promover uma distribuição de áreas para essas populações. Na época, existia apenas 10% de judeus na região. A maioria estava desterritorializado e ocupando, principalmente, estavam aqui nas regiões da Europa, tanto a Europa Oriental como a Europa Ocidental. Eles foram expulsos da região séculos antes. Alguns só que continuaram aqui e já tinham até comprado terras nessa região. O fato é que durante a Segunda Guerra Mundial, os judeus, eles sofreram, foram as principais vítimas daquela triste história, relatada em livros, em filmes de guerras, do Holocausto. Os campos de concentração, as humilhações, as torturas, e a morte de vários judeus. Então, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido desocupou a área aqui, mas continuou dando apoio, assim como os Estados Unidos começou a ter influência nessa área. E, junto com a ONU, eles concederam uma área que, em 1948, se tornou o Estado de Israel na Palestina. Fez com que parte da população judaica que vivia espalhada no continente europeu retornasse para a Terra Prometida, já que desde o início do século XX havia um movimento denominado movimento sionista, que exigia a criação de um Estado na Palestina e que pudesse abrigar a população judaica, já que era a Terra Prometida. Porém, também os árabes ocupavam em grande maioria essa região e exigiam a posse da região. Só que a ONU só cumpriu com as exigências do movimento sionista e ignorou os pedidos, as reivindicações dos árabes. Isso fez com que 4 guerras eclodissem nessa região denominada de Palestina. A primeira delas foi as guerras de 1948 e 49, onde vários países árabes, em torno de 7 países árabes, se uniram para invadir o território de Israel e expulsar o Israel novamente, os israelenses, do território da Palestina e ocupar esse território. Essa guerra
ela acabou sendo vencida pelos israelenses, contando com o apoio escondido do Reino Unido e dos Estados Unidos, e com apoio também, inclusive, da ONU. Fez com que Israel ocupasse mais áreas dentro da região da Palestina e promovesse, aproximadamente o surgimento de mais de 1 milhão de refugiados árabes, que acabaram sendo expulsos da região da Palestina, ocupando outras áreas aqui de países mais afastados, tanto na porção norte e na porção leste da Ásia, assim como muitos foram para os países da África do Norte e aqui países da África subsaariana com cultura islâmica, e alguns árabes também se refugiaram na Europa. Então isso causou um caos. Na década de 60 se originou um grupo político na região da Palestina chamado OLP, Organização para a Libertação da Palestina. Ela se uniu a alguns países e promoveu novamente uma guerra contra Israel. A famosa Guerra dos 6 Dias. Isso mesmo, 6 dias durou a guerra. E novamente, com aparato militar tecnológico avançado e com apoio dos amigos ocidentais, os israelenses acabaram vencendo mais uma vez os árabes e ocupando áreas estratégicas. Ocuparam as áreas da Península do Sinai, próximo ao Egito. Ocuparam também as colinas de Golã, onde a origem do rio Jordão, que é o principal rio da região, a nascente dele fica nas colinas de Golã, e ocuparam ali parte da Cisjordânia, que é um território, onde passa grande parte desse manancial de água do rio Jordão, que é um recurso essencial para a atividade da agropecuária na região, da Palestina como um todo. Sabemos que a região da Palestina ela tem como grande maioria desertos, então ela não tem um solo tão fertilizado, ela precisa desses mananciais de água e de tecnologia avançada para ter a sua produção agrícola, que é os famosos kibbutz. Ok? Depois dessa guerra, nós tivemos a guerra do Yom Kippur, em 73, em que dessa vez os israelenses foram surpreendidos pelos árabes, no famoso dia do perdão para os judeus. Novamente os judeus ganharam essa guerra e ocuparam a faixa de Gaza e descumpriram o acordo da ONU, em que a parte oriental de Jerusalém, que é uma cidade sagrada, ela passou a ser ocupada também pelos judeus, já que era a parte reservada aos árabes. Pelo acordo, a parte ocidental de Jerusalém seria judaica e a parte oriental seria o quê? Seria árabe. Tá? Então, Israel ocupou as 5 áreas estratégicas do Oriente Médio: Península de Sinai, faixa de Gaza, Cisjordânia, colinas de Golã e Jerusalém como um todo. Alguns especialistas dizem que Jerusalém é uma cidade indivisível, ela nem deveria ser ocupada por nenhuma cultura religiosa, porque ela tem uma importância fundamental para judeus, árabes e cristãos, que são as 3 religiões mais emblemáticas presentes no mundo. Tá? Então, esses fatos conduziram essas situações. No entanto, esse conflito ele vem se prolongando até os dias atuais. Na década de 80, surgiu um movimento chamado Intifadas, que ele é um movimento semelhante ao sionista. Só que o movimento sionista ele luta pelos direitos dos judeus, e tanto é que eles conseguiram o território de Israel. E as intifadas lutam pelos direitos dos árabes, até o seu território,
até os territórios desocupados estão sob o controle de Israel. Foram assinados 2 acordos aí, em 1979, Camp David, aonde foi devolvido, né, o Monte Sinai ao Egito, né, e o Egito, por sua vez, reconheceu o Estado de Israel como um Estado na Palestina. E em 1993, 14 anos depois, teve um outro acordo, o Acordo de Oslo, iniciado na Noruega e assinado nos Estados Unidos, com a presença do ex-presidente norte-americano Bill Clinton. Esse acordo foi o primeiro acordo onde houve um aperto de mão entre 2 líderes rivais. Pelo lado árabe, líder da OLP, Yasser Arafat, e do lado, né, de Israel, o primeiro-ministro Isaac Rabin. Assinaram um acordo em que Israel dava sua palavra em devolver essas áreas estratégicas e, por outro lado, os povos árabes aceitariam o Estado de Israel na Palestina. No entanto, em 1995, o primeiro-ministro israelense, Isaac Rabin, foi brutalmente assassinado por um extremista israelense que não aceitava a devolução das áreas. Isso fez com que o acordo de paz estagnasse e as guerras na região continuassem. Então, é esta situação que ocorre atualmente na Palestina. Bem, meus queridos, esta é a nossa videoaula de hoje. Tá? Estamos concluindo ela. Espero ter colaborado com você. É um assunto bem complexo, bem difícil de ser trabalhado. Recomendo a você que, quando possível, acesse várias vezes esta videoaula para você compreender os assuntos aqui abordados, os tópicos. Tá, ok? Leia também o teu livro didático, né? E tem aí uma atividade para você fazer nas páginas 400 e 401. Professor Kleber aqui nesse momento deixa mais uma vez um grande abraço a cada um de vocês. Deixa também um convite para a nossa próxima videoaula, aonde nós iremos estudar o Estado Islâmico, né? As ações do Estado Islâmico no Oriente Médio. Ok? E também as revoluções xiitas que ocorreram aqui no Oriente Médio. Muito obrigado mais uma vez e até a nossa próxima videoaula. Tchau, queridos!